Olá, vamos começar a ler 2 capítulos por dia. Vamos ler o capítulo 31 e 32. O capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 18, conta a história da fuga de Jacó. E do versículo 19 ao versículo 44, conta a história de Labão perseguindo Jacó. E depois, do versículo 45 ao versículo 54, é o início da aliança entre Labão e Jacó. E o capítulo 32 é a continuação da aliança entre Labão e Jacó. Ok? Que o capítulo 32 é do versículo 1 ao versículo 33. Então vamos lá. Capítulo 31, versículo 1 ao versículo 18, fuga de Jacó. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e a sua custa que ele se tornou de tal forma rico. Observou também pela fisionomia de Labão que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de seus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos teus rebanhos. Vejo, disse-lhe eles, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo de antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia: os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas deram à luz cordeiros malhados. E se dizia: os animais riscados serão o teu salário, todas as ovelhas deram à luz a cordeiros rescados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó, eis-me aqui. Respondi: levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listrados, malhados e manchados. Porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estrela e me fizeste um voto. Agora vamos sair daqui e volta para a terra de tua família. Raquel e Lia responderam: Resta-nos porventura ainda alguma parte de herança da casa de meu pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha juntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã-Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Agora capítulo 31, versículo 19 ao versículo 44. Labão persegue Jacó. Raquel, aproveitando um momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo o que era seu, atravessou um rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e tomando consigo seus irmãos, perseguiu durante 7 dias de marcha, e alcançou na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu em um sonho noturno, e Labão o arameu, e disse-lhe: Guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha Galaade. Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste dessa forma e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos ao som de tamborim e de harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: Guarda-te de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinha saudade de casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: Tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que estiver consigo. Examina o que está comigo em presença de nossos parentes e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e colocado-os na sela do camelo. Sentou-se em cima. Labão revisou toda a tenda sem nada encontrar. Raquel disse a seu pai: Não se irrite, ó meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com indisposição, que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafins. Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrulhou de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado?
para que te irrites desse modo contra mim? Revisaste todas as minhas bagagens? Que encontrastes do que é teu? Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos que estou em tua casa, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros de teu rebanho, nunca te trouxe os animais entranhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa, servi-te 14 anos por tuas filhas, 6 anos pelos seus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos meus filhos, e estes rebanhos meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. E o último trecho agora, a aliança entre Labão e Jacó. Capítulo 31, do versículo 45 ao 54, e o capítulo 32 inteiro, do versículo 1 ao versículo 33. Jacó tomou uma pedra e ergueu uma estela, e disse aos seus parentes: Trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão chamou Igar Saduta e Jacó Galaade. Labão disse: Este monte é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi-lhe dado o nome Galaade, e também Masfa, porque Labão disse ainda: Que o Senhor nos vigie a nós ambos, pois nós nos tivemos despedido um do outro. Se maltratardes minhas filhas e se tomar de outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco, mas toma cuidado, pois é Deus que estará testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: Vês este monte de pedras e essa estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente essa estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e tu não ultrapassarás este monte, e essa estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque, ofereceu um sacrifício sobre a montanha, e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Jacó perseguiu o seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: É aqui o acampamento de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem: Eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó: Habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissesses: Volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te abençoarei. Eu sou indigno de todos os favores, de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salva-me, e eu vos peço, das mãos de meu pai, de meu irmão Esaú, pois temo que ele venha me atacar, sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissesses: Eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade numerável, como os grãos da areia do mar. Jacó passou a noite naquele lugar, escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos com suas crias, 400 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes: Ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, aonde vais e quem pertence ao rebanho que conduzes, responderás: Pertence ao teu servo Jacó, é um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, terceiro e a todos que conduziam os rebanhos. Quando encontrares Esaú, disse a ele: Vós lhe dizeis a mesma coisa, e direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois verei pessoalmente, talvez me fará ele bom acolhimento. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo,
Tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: Qual o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó. Tornou ele: Mas Israel, porque lutaste com Deus e com seus homens e venceste. Jacó pediu-lhe: Peço-te que me digas qual é o teu nome, porque me perguntas o meu nome, respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele: Eu vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte quando ele atravessou Fanuel, e coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Momento da aprendizagem divina da palavra de Deus. Terafim é um deus ou ídolo venerado por alguns povos. No sentido bíblico, eles representavam divindades ou espíritos ancestrais e eram comumente utilizados em práticas religiosas. Lograste, vem do verbo lograr, o mesmo que usufruir, satisfazer, mentir, ludibriar, iludir, enganar, desfrutar, fruir, fazer uso de, estar em posse de. Minha interpretação, sobre a fuga de Jacó. Jacó começou a perceber que Labão estava meio estranho com ele e decidiu sair fugindo. Quem foge, deve, E aí, sobre a segunda parte, que Labão persegue Jacó, Labão, por perceber a fuga, não pôde se despedir de suas filhas, literalmente ficou com aquela sensação de que, por que ele fugiu? Por que ele levou minhas filhas? Por que ele levou meu terafim? E foi atrás. Mas Deus foi lá conversar com ele, para que ele não fosse na intenção de já ter uma ação. Nós vamos conversar, vamos entender o que aconteceu. E no diálogo, percebeu que não foi Jacó quem roubou o terafim, e realmente não foi, foi Raquel, só que não se descobriu. Ninguém descobriu ainda que o terafim está com Raquel. Será que vai ser descoberto? E por que será que Raquel pegou o terafim de seu pai? É uma pergunta que ficou sem resposta ainda aí nesses dois capítulos, E sobre a aliança que os dois fizeram, uma importante aliança, E nessa aliança também Jesus vem falar com Jacó. E Jacó não se chama mais Jacó, se chama Israel. E no próximo capítulo vai ter um encontro de Esaú com Jacó, que agora se chama Israel. Como será esse encontro? Até amanhã.